Rapaz, hoje o torcedor do Flamengo está primeiro aliviado e muito feliz, porque esse tipo de jogo, enfrentar o Juventude fora de casa, é praticamente derrota para o Flamengo, né? Eu fico na dúvida se eu prefiro enfrentar o Real Madrid no Bernabéu ou o Juventude no Alfredo Giacone, né, o nome? Eu fico na dúvida de tão zicado que é o Flamengo contra o Juventude fora de casa. Falando em Real Madrid, quero dar uma informação, né? Eu ia fazer o vídeo pós-jogo do jogo do Real Madrid. Real Madrid jogou ontem, mas eu não assisti o jogo. Jogos 11 horas. A partir de agora não dá mais para eu assistir. Então por isso que não teve vídeo pós-jogo, tá bom? Bom, mas vamos lá, Flamengo. A partir do momento que o Palmeiras ontem venceu o Internacional e venceu muito bem, o torcedor do Flamengo já ficou meio preocupado, porque o jogo de hoje era aquele jogo que o Flamengo geralmente não ganha, né? Mas aí você soma a isso Jorginho fora, que é, na minha opinião, o melhor. E que o Arrascaeta tá jogando muito, né? Segundo melhor jogador do time, Jorginho. Ele fora já começa a preocupar. Eu, às vezes, eu fico vendo comentaristas analisando os jogos e teve comentarista falando que o Flamengo, sem o Jorginho, mas com o De La Cruz, ele tem que manter o mesmo ritmo e tudo mais. O Flamengo não vai conseguir manter o mesmo ritmo perdendo o Jorginho. Pode ser o De La Cruz entrar ali. O De La Cruz é um ótimo jogador, tá? É um ótimo jogador, ótimo. Mas não é do nível do Jorginho. Nenhum jogador, nenhum meia que faz essa articulação. Não tem nenhum no Brasil igual o Jorginho. Não tem. E apesar do De La Cruz ser um ótimo jogador, né? Tem gente que diz que não faz falta, né? Ah, o Flamengo tem o De La Cruz, não vai sentir falta do Jorginho. Tá de brincadeira, né? Pelo amor. Aí o Flamengo sem o Jorginho hoje, já começa a bater aquela preocupação, né? Mas aí, meu parceiro, aí você tem o Saul, que hoje para mim foi o melhor da partida. Que partida do Saul, que acabou de ter mais um filho, né? Não sei se é o terceiro filho dele. Ele foi lá acompanhar o nascimento do filho. Chegou hoje de manhã, lá no sul, chegou hoje de manhã, jogou e foi o melhor da partida, na minha opinião. Rapaz. Alan jogou muito bem também. E outra coisa importante de citar, a boa partida do Emerson Royal. Quem acompanha aqui o canal sabe, assim que o Emerson Royal foi contratado, eu falei, Emerson Royal não é melhor que o Wesley. O Wesley é melhor. Mas, pro nível do futebol brasileiro, que tem o futebol brasileiro, futebol mundial até, né? Tem uma escassez de lateral gigantesca. Então, o Emerson Royal no futebol brasileiro, ele pode jogar bem, sim. Pode sim. E hoje ele jogou bem. Na minha opinião, foi bem. E finalmente uma partida boa dele, né? Não é melhor que o Wesley, mas teve uma partida boa. Que vitória importantíssima. Não tomou gol o Flamengo. O Flamengo não tomou pressão, né? Tô pensando aqui no jogo agora, pensando nos lances e eu não me lembro de uma chance clara do Juventude. Não me lembro. Sem Léo Ortiz, o Flamengo não jogou com Léo Ortiz hoje. Vale ressaltar, sem Alexandro, né? E o time jogou muito bem. Muito bem. Pedro não jogou bem. Na minha opinião, o Pedro não foi uma boa partida dele. Acho que ele foi o pior do Flamengo em campo. Foi o pior. E pelo menos o Flamengo, mesmo assim, mesmo com o Pedro não indo muito bem, conseguiu vencer a partida. Olha, o Flamengo mantém a distância para o Palmeiras, mas o Palmeiras mostra que está cada vez mais entrosado, né? O Vitor Roque, cada vez mais entrosado, e é um perigo. Vitor Roque, bem entrosado com o time, ele é perigoso. Ele não é jogador qualquer. Demorou um pouquinho para ele pegar o entrosamento, mas acabou pegando. E agora acho que ele vai fazer um gol atrás do outro, na minha opinião. Um gol atrás do outro, infelizmente. Ele é muito bom jogador. Bom, Carrascal entrou hoje, pegou pouco na bola, participou ali de um ataque. O gol do Flamengo, o segundo gol do Emerson Royal, foi muito bem de cabeça. Cruzamento, se não me engano, foi do Carrascal? Enfim, cruzamento lá. O Luiz Araújo acho que já tinha saído. O Luiz Araújo também
não foi muito bem. Teve um lance ali do Luiz Araújo, que era só ele tocar para o Arrascaeta, que era gol. E, enfim, resolveu chutar pro gol. Mas pelo menos o Flamengo venceu. O Flamengo não jogou tão bem. Não é aquele nível prime do Flamengo, de jeito nenhum. Mas eu, galera, sinceramente, contra o Juventude fora de casa, se o Flamengo ganhar de 0,5 tá bom demais. Contra o Juventude fora de casa, só o torcedor do Flamengo sabe como é complicado. O Flamengo foi lá, jogou melhor, não foi a melhor partida do Flamengo, mas jogou melhor que o Juventude e conseguiu a vitória sem tomar gol, sem Léo Ortiz, né? Próximo jogo, quinta-feira, contra o Estudiantes, jogo muito difícil. Pelo menos vamos ter a volta aí do Léo Ortiz. Provavelmente o Jorginho vai jogar, vamos ver essa lesão dele aí. Hoje o De La Cruz não entrou, vamos ver por quê, né? Não sei o que aconteceu, não sei se ele não está tão bem fisicamente. Entrou o Alan jogou bem. Vamos ver se o De La Cruz vai estar bem, porque se você perde o Jorginho, teoricamente, a primeira opção é o De La Cruz, né? Mas o Alan jogou bem hoje, tá? Se o Alan for titular, vamos supor que o Jorginho não joga contra o Estudiantes. Vai ser muito ruim se ele não jogar. Vamos supor que ele não jogue. Se entrar ou De La Cruz ou Alan, pra mim tá de boa. Agora, se entrar Everton Araújo, eu acho que aí diminui um pouco o nível, né? Mas enfim, é o Felipe Luiz que treina. A verdade é essa, é ele que vai decidir. O Bruno Henrique conseguiu o efeito suspensivo, então acho que ele tá apto, né, para jogar contra o Estudiantes, não é isso? Vamos ver qual vai ser a ideia do Felipe Luiz. Se ele quer um time que pressiona lá na frente, correria lá na frente, pressionando, ele vai de Bruno Henrique e deixa o Pedro no banco. Para mim, eu não vou ficar, sabe, decepcionado se o Pedro ficar no banco. Eu não tenho essa ligação com o jogador. Acho que o melhor pro time, se é o melhor pro time o Pedro ficar no banco, tem que ficar no banco. Porque nesse jogo com o Estudiantes, é um jogo de Libertadores, é um jogo difícil. Mas se o Flamengo apresentar o prime dele, pode até sair com uma goleada. Mas é aquilo, vai apresentar o prime? Não sei. E precisa do Bruno Henrique apto. Ele não tá com problema físico, né? Aquele problema lá de julgamento lá que teve, enfim. Então, eu acho que ele vai estar apto pro jogo. E é muito importante. Ele é o Mr. Libertadores desse time, né? Eu acho que ele tem quase 20 gols na Libertadores já ou mais, se não me engano. Mas enfim. Galera, muito feliz com o resultado. O jogo sim gera preocupação, esse jogo de hoje. Antes de acontecer, todo o torcedor do Flamengo estava preocupado, pode ter certeza. É um jogo, uma pedra no sapato. E olha só, o Flamengo vence o Bragantino fora de casa, né? E vence o Juventude fora de casa. Que loucura, hein? Que loucura, o time tá ganhando. Ganhando dos times que o Flamengo dificilmente conseguiu alguma coisa, né? Eu fico na dúvida se eu prefiro enfrentar o Juventude fora de casa ou o Real Madrid. Eu fico na dúvida, porque do jeito que o Flamengo não consegue jogar contra o Juventude, impressionante. Então vamos aproveitar a vitória de hoje, aproveita. Mesmo o Flamengo não demonstrando o seu melhor futebol, eu estou satisfeito porque foi uma vitória. O time não jogou mal, poderia ser melhor sim, mas não jogou mal. E o próximo jogo é Libertadores, meu parceiro. Você sabe como é que funciona a cabeça do jogador, né? Tá jogando aqui contra o Juventude, mas tá pensando lá. É assim. Então, tô satisfeito. É nóis, comenta o que você achou do jogo. O que você achou? Gostou? Acho que para quem não torce para Flamengo e para Juventude, acho que foi um jogo até ok. Não foi aquele jogo ruim, sabe? De você olhar assim, não ter muita oportunidade. Foi um jogo ok, o Flamengo controlou com a posse de bola, enfim. Beleza? É isso, tá bom? O próximo vídeo aqui no canal é o pós-jogo do Real Madrid e Olympique de Marseille, Liga dos Campeões. Beleza? É nóis, comenta o que você achou do jogo e até o próximo vídeo.